eletromaníacos, tudo bem? Eu sou Enio de Souza e está começando agora... Eletrizando com Enio de Souza. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar metrologia, prefixos métricos e potência de 10. Metrologia é a ciência das medidas e das medições. Efetuar uma medida significa determinar sua razão em relação a uma outra medida fixa da mesma espécie, a qual nós damos o nome de unidade. As unidades de medida são definidas a partir de um padrão de referência. No Brasil, adota-se desde 1960 o Sistema Internacional de Unidades, o Sistema SI. As unidades do Sistema Internacional SI se dividem em 3 grupos: as unidades fundamentais, ou unidades de base, que são 7, as unidades suplementares, que são outras 2, e as unidades derivadas, que são as unidades que surgem da combinação entre unidades fundamentais ou unidades fundamentais e unidades suplementares. As grandezas fundamentais do sistema SI são o comprimento, que tem como unidade de medida o metro, e como símbolo da unidade de medida a letra M minúscula. A unidade fundamental de massa é o quilograma, que tem como símbolo da unidade de medida as letras K e G minúsculas. A unidade fundamental de tempo é o segundo, representado pela letra S minúscula. A unidade fundamental de corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A maiúscula. A unidade de temperatura termodinâmica é o Kelvin, representado pela letra K maiúscula. A unidade fundamental de intensidade luminosa é o candela, representado pelas letras CD minúsculas. E a unidade fundamental de quantidade de matéria é o mol, representado pelas letras MOL minúsculas. Observem que o nome da grandeza fundamental é sempre escrita em minúscula. Metro em minúsculo, quilograma minúsculo, segundo minúsculo, ampere, que é um nome próprio. Quando tratado como o nome da unidade de medida, é escrito com a letra minúscula, a letra A minúscula. O mesmo vale para a temperatura termodinâmica Kelvin, onde a palavra Kelvin, como representante da unidade de medida, é uma palavra que deve ser escrita em minúscula. Candela, mol, a mesma coisa. Tá ok? Então, embora as unidades de medida façam uma homenagem a cientistas como Ampere, Kelvin, e mais para frente a gente vai ver no caso das derivadas, Volt, quando se trata do nome da unidade de medida, a palavra é escrita em minúscula. Quando se tratar do nome do cientista, a palavra é escrita com a letra maiúscula. Ok? Fica essa dica aqui. As unidades suplementares são unidade de ângulo plano, o radiano, representado pelas letras RAD, rad minúscula. Unidade de ângulo sólido, o éster radiano, representado pelas letras SR minúsculas. E, finalmente, as unidades de medida derivadas são todas as outras existentes no sistema SI. Aqui nós pegamos como exemplo unidade de energia, o Joule, representado pela letra J maiúscula. Observem que quando eu digo Joule como nome da unidade de medida, eu escrevo com a letra minúscula. Unidade de força é o Newton, representado pela letra N.
Unidade de potência elétrica é o watt, representado pela letra W maiúscula. Unidade de carga elétrica, o coulomb, representado pela letra C maiúscula. Unidade de potencial elétrico, o volt, representado pela letra V maiúscula. E unidade de resistência elétrica, o ohm, representado pela letra grega ômega. Tá ok? Essas são algumas das unidades de medida derivadas. Existem várias outras que a gente vai conviver, com as quais a gente vai conviver ao longo do nosso curso. Agora nós vamos falar dos prefixos métricos e das potências de 10. Os prefixos métricos são muito importantes no estudo da eletricidade, porque muitas das grandezas elétricas com as quais a gente vai conviver têm, às vezes, valores muito altos ou valores muito baixos. Então, fica difícil, às vezes, a gente expressar essas grandezas e seus valores se a gente não lançar mão dos prefixos métricos e das suas correspondentes potências de 10. Tá ok? Então, vamos lá ver as principais potências de 10 e os seus principais prefixos métricos. Observem que quando eu parto de 10 elevado a zero, vou escrever aqui 10 elevado a zero, a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 10 elevado a zero é 1. E a partir daí, eu posso elevar qualquer número em base 10 a qualquer expoente. Então, eu tenho como prefixo métrico para valores maiores que a unidade, 10 a terceira. 10 a terceira é o correspondente a 1000. E eu uso como prefixo métrico a palavra quilo e o símbolo, a letra K minúscula. 10 a terceira é 1000 ou é quilo. 10 a sexta. 10 a sexta corresponde ao valor de 1 milhão. Eu posso chamar 10 a sexta de mega e representá-lo pela letra M maiúscula. Tá ok? 10 a nona é, para mim, 1 mil, milhão, bilhão. É 1 bilhão. 10 a nona corresponde a 1 bilhão. 1 bilhão é um valor muito alto para eu falar, por exemplo, 1 bilhão de watts. É um valor muito alto. Então, eu sempre trabalho com a potência de 10 e o prefixo métrico correspondente. No nosso caso, 10 a nona, o prefixo métrico é giga e represento pela letra G maiúscula. 10 a décima segunda, tá ok? 10 a décima segunda é 1 trilhão. Então, eu chamo o 10 elevado à décima segunda de tera, representado pela letra T. 10 a décima quinta potência é 1 quadrilhão, né? 1 trilhão? 1000, milhão, bilhão, trilhão, 1 quatrilhão. Tá ok? Fica estranho eu dizer 1 quatrilhão de watts. Então, eu prefiro usar o prefixo métrico correspondente. O prefixo métrico correspondente a 10 a décima quinta é o prefixo peta. A mesma coisa vale para os valores menores, para os valores menores que a unidade. Tem valores que são muito pequenos e fica difícil de expressá-los escrevendo ou falando. Por isso, eu uso os prefixos métricos correspondentes. Os prefixos métricos negativos de expoentes negativos são 10 a menos 3, 0,001. Então, eu chamo de mili. 1 mili é equivalente a 0,001. 1 micro significa 10 elevado a menos 6. Tá? E eu tenho aqui 0,000001. Nano, 10 elevado a menos 9, representado pela letra N minúscula. Pico, 10 elevado a menos 12. E fento, 10 elevado a menos 15. Observem como seria difícil escrever esse número
ou dizê-lo no dia a dia. Por isso é muito mais fácil a gente trocar esse valor de escrita ou esse valor falado pela palavra fento, que nos remete a 10 elevado a menos décima, a menos 15, tá? A menos 15ª. A notação científica é utilizada, como o próprio nome diz, em trabalhos científicos. E existe uma regra para o seu uso. Vejamos qual é essa regra. Um número escrito em notação científica deve ser sempre escrito na seguinte forma: n vezes 10 elevado a x, onde n é um número compreendido entre 1 e 9. O número n ele deve estar entre 1 e 9. O número n, por exemplo, não pode ser 0. Elevado a x. Tá ok? Outra coisa importante de se saber sobre notação científica é que esse número entre 1 e 9 deve ter, após ele, uma vírgula e mais um algarismo. 1,1 vezes 10 elevado à terceira. Isso é notação científica. Tá ok? Agora é hora da resolução. Para fixar os conceitos estudados na videoaula de hoje, nós vamos fazer um rápido exercício determinando a potência de 10, o prefixo métrico e a notação científica correspondentes a 1.000 gramas e 0,2 litros. Observem que 1.000 gramas eu posso entender como 1.000 vezes 10, 1.000 vezes 10 elevado a 0. Tá ok? Mas posso trabalhar isso em potência de 10. A gente viu na aula de hoje que se eu desloco a vírgula para a esquerda, eu devo acrescer um expoente positivo na base 10. Então, se a vírgula está aqui e eu desloco ela para a esquerda, eu tenho 100 vezes 10 elevado à primeira. Se eu deslocar essa vírgula mais uma vez, eu desloco a vírgula para a direita e desloco a vírgula para a esquerda e acrescento um expoente positivo na base 10. Vou deslocar mais uma vez. Tá? Então, isso aqui vai ser 1 vezes 10 elevado à terceira. Correto? O número 100 vezes 10 elevado à primeira, ou o número 10 vezes 10 elevado à segunda, ou o número 1 vezes 10 elevado à terceira, é o número correspondente a 1.000. Aqui estão as potências de 10 desse número. E qual é o prefixo métrico que eu tenho? Tá? Vou pegar o 10 elevado à terceira. Qual é o prefixo métrico que corresponde a 10 elevado à terceira? Tá? É o quilo. Então eu posso dizer que eu tenho aqui 1 quilograma. Correto? E a notação científica de 1.000 gramas, como ficaria? Tá? Eu pegaria aqui, ó, notação científica, um número n, 1,0 vezes 10 elevado à terceira. Isso é a notação científica de 1.000 gramas. Tá ok? 1 vezes 10 elevado à terceira gramas. Vamos lá para o 0,2 litro. 0,2 litros, ó, posso entender como 0,200 vezes 10 elevado a 0. A gente viu na videoaula de hoje que se eu desloco a vírgula para a direita, eu acrescento um expoente negativo na minha base 10. Se eu deslocar essa vírgula para a direita, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 1.
Posso deslocar essa vírgula para a direita mais uma vez e vou ter 20 vezes 10 a menos 2. Ou posso ainda deslocar essa vírgula mais uma vez para a direita. E vou ter 200 vezes 10 a menos 3. Correto? Qual é o prefixo métrico correspondente a 0,2 litros? Tá? Vou trabalhar com o prefixo de 10 elevado a menos 3. Eu até tenho prefixos métricos para 10 a menos 2, 10 a menos 1, mas não é usual, nem vamos falar deles. Então vamos pegar aqui 200 vezes 10 a menos 3, o prefixo métrico correspondente a 10 elevado a menos 3 é o mili. Então eu posso escrever aqui 200 mililitros. E a notação científica de 0,2 litros? A gente sabe que o número n, esse número n, não pode ser zero. Então a minha notação científica vai ser 2,0 vezes 10 elevado a menos 1 litro. Tá ok? Então, a minha notação científica é 2 vezes 10 elevado a menos 1 litro. Se liga na Eletrodica. E essa é a nossa Eletrodica de hoje. Observe, se eu desloco a vírgula para a direita, eu acrescento expoentes negativos à base 10. Ao contrário, se eu deslocar a vírgula para a esquerda, eu vou acrescer expoentes positivos à base 10. Tudo bem? Essa é a nossa Eletrodica de hoje. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso Eletrizando de hoje. Foi a nossa primeira videoaula e eu espero sinceramente que todos vocês tenham gostado. Tá? Eu gostei muito de fazer o programa de hoje e espero vocês nos próximos episódios. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, design gráfico e vinhetas de Vinícius Ribeiro, locução de Adilson Silva. A gente se vê na próxima videoaula. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.